Estimadas companheiras e amigos deste momento, mais uma vez, nossos estudos se prendem, desta feita, a outra história do livro A Vida Escreve, por Hilário Silva, e desta feita, a psicografia é de Valdo Vieira, o companheiro de Chico, que ambos fizeram esta obra. Conselho trocado é o item. Um grupo de companheiros na cidade do Rio de Janeiro, grupo espírita, tinha o hábito de percorrer as cadeias públicas, os locais de cerceamento da liberdade dos nossos irmãos em delito diante da sociedade. E eis que uma senhora, passando numa das visitas, passando pelas celas, ela foi chamada por um detento que disse: "Ô, minha senhora, a senhora poderia me dar um cigarro?" E ela então, naquele momento, aproximou-se do companheiro que estava trancafiado e disse dos males do fumo, dos malefícios da nicotina, do prejuízo que aquilo causaria a ele se continuasse fumando. E ao invés de dar-lhe o cigarro, que talvez nem tivesse, ela fez-lhe uma advertência, um discurso acerca da impropriedade do vício. E ele, condenado, ali na cela, ouviu atentamente o que ela dizia, colheu cada palavra que ela se expressou. E assim que ela terminou, ele disse: "Olha, minha senhora, a senhora, pelo que a senhora me diz, tem muito a ver com a área da saúde. A senhora vem nos visitar, nos traz algumas guloseimas, e a gente fica muito grato com isso. A senhora está me advertindo quanto os malefícios do hábito tabagista. Eu não sou da área médica, mas eu sou um sapateiro. Eu trabalhei a minha vida inteira na área dos sapatos. Eu tenho conhecimento técnico do uso devido e adequado de um sapato. Eu faço uso do cigarro, eu erro, mas a senhora está sobre um salto Luís XV, um salto de mais de 10 centímetros. Este sapato que a senhora está usando é terrível para a sua saúde também, porque ela está lhe causando problemas nas suas pernas, nas suas varizes. Futuramente, a senhora terá problemas físicos pelo uso inadvertido de um salto tão alto quanto a senhora está usando. Então, eu erro por estar utilizando o cigarro, mas a senhora também está errada por estar usando uma moda, uma etiqueta social em prejuízo à saúde que a senhora tem. Os seus pés futuramente terão um problema." Então, aquela senhora cabisbaixa foi orientar, aconselhar e acabou também sendo aconselhada. Olha, é uma narrativa simples, mas é profunda e curiosa e nos remete a reflexões de alto nível, porque nós temos que pensar que as pessoas são o que são e nós somos o que somos. Chico tem uma frase que diz o seguinte: "As pessoas, eu dou o direito delas serem o que elas quiserem ser. Dou o direito delas serem o que elas entenderem que deve ser. A mim, eu dou o dever de ser cada vez melhor. A ela, pessoa, eu dou o direito, ela pode escolher, ela tem livre escolha. A mim, pessoalmente, não é direito, eu dou o dever de ser cada vez melhor." O grande problema nosso, caros irmãos e caras irmãs, é estar preocupado com a vida dos outros. André Luiz tem uma frase também memorável. Ele afirma o seguinte: nós devemos nos preocupar com o nosso irmão ou com o próximo quando for para ajudá-lo, quando for para socorrê-lo, para fazer algo de bom. Fora isto, a vida do nosso irmão é dele e não nos compete nenhuma interferência. Caso estejamos na condição de socorrer, ajudar, contribuir,
fazer algo de solidariedade, aí sim. A nossa preocupação deve ser constante e intensa em relação ao nosso próximo. Aliás, nos diz o Espírito Emmanuel que a competição mais saudável que tem entre as pessoas é a competição do bem. Quanto mais bem eu fizer, quanto mais eu me preparar no bem, quanto mais eu realizar no bem, melhor para mim, melhor para aqueles que estão comigo. Então eu tenho que estar preocupado com o bem que eu posso fazer ao meu semelhante. É com aquilo que eu posso contribuir, com aquilo que eu posso colaborar para que aquela criatura seja melhor. Então vejamos, aquela senhora foi até uma penitenciária, um gesto louvável, nobre, visitar alguém que está trancafiado em decorrência das suas atitudes diante da sociedade, mas ela se arvorou no direito de dizer a ele que não devia fazer uso do cigarro. Claro, todo mundo sabe disso. Mas só que ela observou o problema do companheiro. Ela não tinha atentado para o seu problema. E ele, na visão dele, porque cada um consegue focar a sua visão naquilo que lhe é mais atinente. As pessoas conseguem enxergar a vida pelo prisma do seu entendimento. Ele, como sapateiro, tinha conhecimento técnico dos problemas que um calçado mal utilizado pode gerar para as pessoas. Então, ela vai fazer um aconselhamento e ela acaba recebendo uma lição nela própria. Quer dizer, ela estava aconselhando alguém que depois lhe aconselha também, porque estava preocupada muito mais com o outro no sentido da advertência. Então, na verdade, Jesus diz que Deus melhor, ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então a competição que tem que estar conosco, que tem que caminhar conosco, é a competição do bem. E a preocupação que nós temos que ter é muito mais conosco. Os grandes adversários que nós temos não estão nos companheiros que se relacionam com a gente. Os adversários, inimigos terríveis, estão dentro da gente. Esses inimigos estão dentro do nosso coração. E eis que geram esses problemas todos aflorando em nosso redor. Por isso que a nossa preocupação deve ser sempre aquela de fazer o maior bem possível, sem querer modificar as pessoas, sem querer que as pessoas sejam aquilo que a gente programe para elas. Na verdade, as pessoas são o que são porque conseguiram chegar onde estão por elas próprias. Como nós somos o que somos, porque chegamos onde estamos pelas nossas próprias conclusões. E nós não gostamos que as pessoas interfiram em nossa vida. Nós não gostamos que as pessoas deem palpite no nosso caminho, deem sugestões. Nós gostamos de seguir a liberdade que temos, o livre-arbítrio, a escolha de cada um, dentro da ótica daquilo que nós já amadurecemos e compreendemos. E as pessoas que estão conosco também, grandes celeumas, grandes problemas, grandes confusões sociais e familiares nascem exatamente da postura da criatura em não aceitar a outra como ela é. A pessoa quer que a outra seja como ela deseja que ela seja. Na verdade, não é possível. Ninguém consegue pensar pela minha mente. Ninguém consegue raciocinar pela minha lógica. Só eu faço isso. Então, nós temos que entender que as outras pessoas pensam da mesma maneira. Então, cuidado com aquilo que nós falamos aos outros, com aquilo que nós apresentamos aos outros, porque nós somos pródigos em auxiliar, pródigos em sugerir, pródigos em informar, pródigo em apontar erros, pródigo em observar a vida dos outros, mas muito relapsos com as nossas ações. Desculpamos em nós aquilo que acusamos nos outros. Temos imensa dificuldade de realmente observar a nossa vida, a nossa existência, aquilo que é nosso, aquilo que nós precisamos mudar.
Mudando esse enfoque e observando o outro como ele é e ajudando quando possível e quando não, silenciando, as coisas se acalmam. Portanto, a senhora foi dar conselho ao presidiário e recebeu dele um conselho também. Da mesma forma que ela viu erro nele, ele viu erro naquela criatura. Reflitamos sobre isso. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre muita paz. Grande abraço a todos.